Bom dia e bem-vindo a esta nova revisão de imprensa de artigos que você preferiu, da Erecosmos, com no menu desta semana o avião de sexta geração, o Tempest britânico que acumula acordos para acelerar seu desenvolvimento, os Estados Unidos que analisam o substituto do avião radar e de guerra eletrônica, o Air Sentry, o balanço do ano espacial de 2021 com algumas surpresas, os resultados que começam a cair principalmente para Airbus, Air France e muitos outros notícias também sobre a caça, mas começamos pela análise da doutrina russa de bombardeio de longa distância. Na Rússia, não existe um bombardeiro totalmente furtivo como o conhecemos. Existem três modelos. O bombardeiro pesado Tupolev 95MS, lançado em 1956, apesar de ridicularizado por suas hélices, possui uma capacidade de carga ofensiva de 11 toneladas. Em seguida, temos o Tupolev 20 e 2 M3 de 1983, que pesa 58 toneladas vazias, mas pode carregar 12 toneladas de armamento. É capaz de voar a Mach 1,9, tem geometria variável e um raio de ação de combate de 2.500 km. Por fim, temos o Tupolev 160, o grande e estratégico, lançado no final dos anos 80, pesa 110 toneladas vazias e pode carregar 45 toneladas de armamento, que pode voar a mais de Mach 2 com geometria variável. Sua cor branca é específica de aparelhos resistentes a flashes nucleares, por isso é chamado de cisne branco. Seu equivalente ocidental seria o B-1B Lancer americano, lançado em 1986, que voa a Mach 1,3 e carrega 34 toneladas de armamento no compartimento interno e 23 toneladas sob pilar. Por outro lado, seu raio de combate é muito maior, a 5.500 km, mas os Estados Unidos da América têm principalmente o B-2, o avião furtivo final, que não tem equivalente, porque quando falamos de avião furtivo, pensamos, obviamente, primeiro no F-117, no F-35, no F-22, no B-2. Esses aparelhos não têm hoje um equivalente russo, mas, por outro lado, a Rússia retoma a produção de seu aparelho, o Tupolev 160 M2. Falamos sobre isso há algumas semanas, para poder aumentar ou sua frota e mais ou menos se alinhar com o B-1B americano, já que existem apenas 19 Tupolev 160 em atividade contra uma centena de B-1B. Simultaneamente, a Rússia desenvolve o Perspektivny Aviatsiony Komplex Downy Aviatsy DA, que pretende ser o primeiro bombardeiro furtivo russo, equivalente ao B-2 e ao B-20 e um Raider, sucessor do B-2. São aparelhos subsônicos e o B-2 tem capacidade de carga de 23 toneladas de armamento. Mas até agora, essa falta de furtividade e o alcance operacional, que era um pouco menor por parte dos bombardeiros russos em comparação com os bombardeiros americanos, foi compensada por mísseis de cruzeiro que são super interessantes e que às vezes são furtivos, especialmente o KH-100 testado em 2003 operacional, desde 2012 pesa 2,3 toneladas no lançamento, com 450 kg de explosivos, sendo um dos mais pesados do mundo. Ele tem uma velocidade de cruzeiro de apenas Mach 0,58, graças a simples turbofans, em vez de ter um monte de motores a jato, mas isso permite ter um motor que é simples e leve, que tem um consumo reduzido e que lhe confere uma autonomia de 5 a 6 horas de voo, ou seja, ele tem um alcance operacional confirmado de 2.800 km e até mesmo 4.500 km, que também foram anunciados graças às asas desdobráveis que possui e que permitem voar realmente como um pequeno avião. Quanto à furtividade, obviamente, e além disso, ele tem grandes vantagens. Ele é capaz de ter uma trajetória muito baixa, ou seja, ele voa entre 30 e 60 metros de altitude, ou seja, abaixo do cone de detecção dos radares, especialmente porque ele está, obviamente, ligado ao sistema de posicionamento global russo, chamado Globalnaya Navigacionaya Sputnikovaya Sistema, com um sistema de reconhecimento óptico do terreno para identificar seus alvos, mas também para navegar, então é muito difícil de interferir. É composto por materiais absorventes furtivos, como o B-2 americano ou o F-20 e 2, ou seja, na falta do aparelho ser furtivo, o próprio míssil é furtivo. Seu equivalente americano era o Air-to-Ground Missile 86 Air-Launched Cruise Missile, lançado dos bombardeiros B-52, com autonomia de voo de 4 horas e 30 minutos e velocidade próxima à de um avião comercial. Foi substituído pelo Air-to-Ground Missile 1058, com alcance inferior a 1.000 km. Na Europa, temos o Scalp, com alcance máximo de cerca de 500 km. A Rússia continuará a ganhar força com a dupla de bombardeiros e mísseis furtivos. Os mísseis são centrais na estratégia russa, sendo parte das 6 novas armas estratégicas reveladas pelo presidente Putin em 2018. 4 são mísseis, incluindo o míssil intercontinental Sarmat de 200 toneladas, os 2 mísseis hipersônicos, incluindo o Kinjal,
que é o primeiro míssil hipersônico em atividade no mundo, já falamos sobre isso, implantado no MiG-31K, um programa muito mais secreto, como o míssil de propulsão nuclear Burevestnik, o 9M730, que teoricamente tem uma capacidade de voo ilimitada, ou seja, teoricamente ele poderia até atacar por trás, dar a volta ao mundo, ele poderia voar por dias e dias, até que finalmente lhe seja dado a ordem de disparar. O que também significa, para os americanos, pelo menos para o alvo, que não basta apenas se preparar para ser atacado do lado da Rússia, mas também por trás, então é muito complicado de gerir. No entanto, houve um acidente em 2019, houve grandes detecções de radionuclídeos na atmosfera ao redor da região, então não sabemos exatamente onde está esse caso. De qualquer forma, são claramente armas bem específicas. Há também, além dos mísseis, as armas a laser e um submersível ultra rápido, muito mais rápido que os submarinos. Passamos para os caças e, como esperado, começamos a ter sinais para a aquisição do F-15EX da Boeing pela Indonésia, complementando o Rafale. Ou seja, temos a Defense Security Cooperation Agency americana, que emitiu a autorização para futuros pedidos do F-15 pela Indonésia. Os dois aparelhos são complementares. O Rafale é Omni-Role com seus mísseis. O F-15 tem um alcance maior que o Rafale e, apesar do Rafale ter uma melhor relação armas-alcance em relação ao peso, o F-15 é um verdadeiro caminhão de bombas, podendo carregar até 22 mísseis RR, demonstrando capacidades incríveis. Ele voa mais alto e rápido, porém não tem capacidade de supercruzeiro. Sua grande falha seria mais ao nível de sua superfície equivalente ao radar. O F-15EX tem cerca de 10 metros quadrados de superfície equivalente a radar, contra apenas 0,1 metros quadrados do Rafale, e será ainda menor que o Rafale F-4 devido a evoluções em sua estrutura que reduzirão sua detecção por radar inimigo. Com uma superfície equivalente ao radar multiplicada por 10, o F-15EX é detectado a 200 milhas náuticas pelo sistema russo S-400, de acordo com uma ficha comparativa. O Rafale, sendo 100 vezes menor em superfície equivalente a radar comparado à aeronave americana, será detectado a uma distância 4 vezes menor, ou seja, a 50 milhas náuticas. E se você está curioso, o F-35 é oficialmente detectado a 21 milhas náuticas, então realmente estamos falando de distâncias que permitem atirar diretamente no S-400. O F-15 também é mais caro para operar, custa cerca de $27 mil por hora de voo, isso é uma meta para 2025. E também há pequenos sinais para a exportação do F-15 para a Índia, com uma autorização mais uma vez emitida pelos Estados Unidos, porque o F-15 está participando da competição Multi-Role Combat Aircraft 2, que deve fornecer 110 aviões para a Índia, uma competição cuja primeira fase foi vencida pelo Rafale contra o MiG-35, o Rofighter, o F-18, o F-16, o Gripen, entre outros. Voltamos para a Europa com a Grã-Bretanha e seu Tempest, que está multiplicando acordos e parcerias. Você sabe que existem vários programas de caças de sexta geração, o Next Generation Air Dominance nos Estados Unidos da América, com versões para a Força Aérea e Marinha, o NGF, que pertence ao Programa Sistema de Combate Aéreo do Futuro, que é gerido principalmente pela Dassault e Airbus para a França, Alemanha e Espanha. O Tempest, por outro lado, é do Reino Unido com a British Aerospace, Itália com a Leonardo e Suécia com a Saab. E no Japão, há o F-X, que é desenvolvido pela Mitsubishi Heavy Industries. Portanto, houve um primeiro acordo entre o Reino Unido e o Japão para desenvolver um motor comum pela Rolls-Royce, com já $270 milhões avançados pelo Reino Unido, e desta vez o objetivo é desenvolver um sensor comum dedicado à guerra eletrônica chamado Jaguar, que deve permitir identificar sistemas, mas também interferir nos radares adversários. É uma parceria que deve durar 5 anos, com a gestão realizada pela Leonardo UK, mas também, obviamente, do lado japonês, eles vão trabalhar neste assunto. Portanto, temos uma aproximação cada vez mais importante do programa britânico e do programa japonês. Vamos ver até onde isso pode continuar assim. Mas ainda é muito interessante para eles. Sabendo, obviamente, que os ingleses tentaram trazer a Índia para o seu programa Tempest e os indianos recusaram. Então veremos onde isso os leva, porque os indianos também têm programas muito avançados para trabalhar em um dispositivo também. De sexta geração em ultra breve agora, temos os 2 primeiros J-10-100 nas cores das Forças Aéreas Paquistanesas, que foram avistados em uma base aérea no Paquistão. Eles devem estar operacionais em breve com cerca de 25 aviões encomendados. A chegada deste aparelho chinês é claramente uma resposta do Paquistão aos 36 Rafales encomendados pela Índia. No papel, são aparelhos do mesmo tamanho e classificação, geração 4.5++. Na realidade, as reais capacidades do avião são pouco conhecidas.
Existem mísseis de longo alcance e temos sérias dúvidas sobre esses motores, a menos que o avião use motores russos, que são muito superiores aos chineses, que ainda enfrentam dificuldades para desenvolver motores hoje. Seguimos para o âmbito civil, com os resultados empresariais que começam a surgir, revelando diferentes dinâmicas observáveis. A Airbus apresenta lucros recordes, com um resultado neutro de 4,2 bilhões de euros em 2021, após um prejuízo de 1,1 bilhão em 2020. Os esforços deram resultado, revelando uma retomada dos pedidos e entregas. Tivemos apenas 268 pedidos líquidos em 2020 e 507 em 2021. Lembro-lhe que o Salão Aeronáutico de Dubai em 2021, em novembro, foi melhor em número de vendas do que o Bourget de 2019. Também tivemos 611 entregas, então, do lado industrial, está começando a pegar bem com um objetivo em 2022 de chegar a 720 aviões, o que seria o recorde absoluto da Airbus desde sua criação. Todas as divisões do grupo estão progredindo, incluindo helicópteros, defesa e espacial, com pedidos totalizando 62 bilhões de euros, um crescimento significativo. Tudo isso mantendo um bom controle de custos, resultando em uma otimização genial. O livro de pedidos, portanto, é de 7.082 aviões, ou seja, 398 bilhões de euros, e em termos de emprego, obviamente, houve 10 mil partidas voluntárias e aposentadorias também que não foram substituídas durante a crise, então agora, este ano, haverá 6 mil contratações para acompanhar essa recuperação. Os pontos fortes da Airbus nas vendas atualmente são o sucesso do A350 versão 150 de carga, com novos pedidos da Singapore Airlines e a crescente participação de mercado do monomotor, com destaque para o monopólio do A321 CLR. Aeroportos de Paris pode sair do vermelho, com um faturamento de 2,8 bilhões de euros em 2021 e 160 milhões de passageiros no grupo, um aumento de 37%, sendo 41,2 milhões em Paris. Aeroportos. A média do grupo indica uma potencial recuperação aos níveis de 2019 em 2024. Por outro lado, para Paris voltaríamos ao nível de 2019. Assim, a França terá que esperar ao menos 2 anos a mais em relação ao resto do mundo, onde o grupo ADP está bastante presente. Por último, terminamos com a Air France, que por sua vez teve perdas de 3,3 bilhões de euros em 2021. Isso é 2 vezes menos do que em 2020. Obviamente, a receita aumentou novamente, pois tivemos um aumento de 29%, com 14 bilhões de euros de receita, mas isso ainda é muito inferior aos 27 bilhões de euros que tínhamos antes da crise. Ainda assim, há boas notícias, está melhorando, a dívida foi reduzida em 2,8 bilhões de euros, os aumentos de capital obviamente contribuíram para isso, e a liquidez é satisfatória com mais de 10 bilhões de euros, então eles estão relativamente tranquilos nesse aspecto. Uma pequena palavra sobre a aviação de negócios que nunca esteve tão bem. Voos em alta, recordes sendo quebrados por toda parte. As curvas do Eurocontrol evidenciam isso. Como resultado, há o Cessna Citation, que entregou seu 8º milésimo aparelho desde 1972. 30 modelos foram sucedidos e 6 estão em produção atualmente. Da categoria leve com o M2 Gen 2 até o médio, o Latitude, e o super médio, o Longitude, assim todas as gamas estão representadas. No balanço de 2021, houve um recorde de 134 lançamentos espaciais, bem-sucedidos em 145 tentativas. O recorde anterior era de 1967, com 139 lançamentos em plena competição leste-oeste, incluindo o primeiro lançamento do Saturn V para enviar o homem à Lua. É uma grande recuperação desde 2004, o ano mais baixo, com apenas 50 lançamentos. Atualmente, a China lidera com 52 lançamentos, seguida pelos Estados Unidos da América com 43, Rússia com 24 e Europa com apenas 6, principalmente devido a adiamentos pela Covid. Por outro lado, a SpaceX, é preciso imaginar, eles fazem mais lançamentos do que a Rússia e a Europa juntas. Então é absolutamente colossal. Os sucessos do ano é o Launcher One, que é lançado de um avião já em voo com a Virgin Orbital. Há também o Rocket 3 da Astra, que conseguiu, mas também falhou um pouco mais cedo no ano. E do lado das falhas, temos o Alpha da Firefly no Texas, com uma falha no seu primeiro estágio. Também há a falha do Nuri sul-coreano, com uma avaria no terceiro estágio. E há grandes ausências que esperávamos, no entanto, em 2021, mas tudo isso foi adiado novamente devido à Covid, o H-3 da Mitsubishi, o New Glenn da Blue Origin com Jeff Bezos, o Starship da SpaceX.
que ainda não foi aprovado pelas autoridades americanas, bem como o Vulcan Centaur da United Launch Technology. Então, o ano de 2022 vai ser emocionante porque ainda há tantos lançamentos planejados, mais de um lançamento por semana, apenas para a SpaceX, há todos os lançamentos atrasados devido à Covid que vão acontecer, há também o retorno das sondas para a Lua, há o início das montagens de algumas estações orbitais, especialmente a chinesa, então vai ser um ano super emocionante para acompanhar neste aspecto. Terminamos com os Estados Unidos, que começam a procurar um sucessor para o E3 Sentry, é um aparelho originalmente lançado em 1977, que é baseado no Boeing 707. O que faz com que começamos a ter um pouco de dificuldade para encontrar peças de reposição. É reconhecível, obviamente, pelo seu rotodome, que está acima do aparelho. É um radar de vigilância RR, com capacidade também de detectar aviões que voam rente ao solo, sabe, fazer a designação de alvo para os outros aviões que o acompanham e que carregam mísseis e que estão potencialmente mais próximos dos inimigos, o que lhe permite permanecer discreto e não ser detectado ao usar seu próprio radar. Ele também possui capacidades de guerra eletrônica, permitindo detectar, identificar e localizar radares inimigos por triangulação. É também um centro de comunicação. Ele centraliza as informações e conexões das unidades envolvidas em uma operação. E também é um posto de comando aéreo. Há um parque de 31 aviões, as modernizações recentes, comuns nos Estados Unidos da América, permitem manter mais de 2030, mas os Estados Unidos da América querem pelo menos 2 protótipos operacionais em 2028 e, a princípio, o E-7. O Edgetail é o favorito, sendo baseado no Boeing 737, o que simplificará a manutenção. Ele terá um alcance superior a 375 km do E3, com uma notável capacidade de foco em uma única zona de detecção, aumentando assim a potência emissora desse lado. Também recebemos um pequeno ATR na coleção. Olá, pequeno ATR, primeiro turbohélice que vai ficar atrás de mim. E também informo que agora tenho um servidor Discord no qual vocês podem vir trocar todas as informações. Estão no comentário fixado, espero que tenham gostado. Não direi até a próxima semana. Um dossiê especial sobre o Rafale estará na próxima edição. Farei um vídeo dedicado a ele, mas não haverá revisão de imprensa na segunda-feira devido ao feriado. Espero que tenham gostado. Nos vemos em 1, 2 ou 3 semanas, dependendo do comportamento de vocês.